sejam todos bem-vindos e vamos dar início agora à nossa oitava aula do nosso curso de Informática Básico. Nessa aula de hoje vamos aprender um pouquinho como funcionam os vírus e como se defender da infecção de vírus ali dentro do nosso computador ou celular. Primeiramente vamos aprender o que é um vírus. Então, gente, vírus de computador, existem vários tipos de vírus diferentes e cada tipo de vírus vai executar uma ação diferente. Então, vírus em geral é um programinha, é um script ali que vai rodar no computador que vai causar algum dano. Seja ele apagar algum arquivo, causar lentidão no sistema, roubar dados de banco, de redes sociais em geral. Então, vírus é um programa, é um software que vai causar algum dano ali no computador. Então, existem vários tipos de vírus. Esses aqui que estão sendo mostrados na tela são alguns exemplos de tipos de vírus. E cada um deles vai causar algum dano diferente, desde roubo de dados a danificar algum arquivo ali do sistema. Então, o vírus de computador é um programa que causa algum dano. E para barrar a entrada dos vírus no computador, existem os chamados antivírus. Então, antivírus é aquele programinha que eu tenho no meu computador que vai tentar barrar a entrada dos vírus. Só que o antivírus ele não é 100%, ele não consegue barrar todos os vírus, mas ele consegue barrar uma boa parte ali dos vírus. Então existem vários antivírus também. Então tem várias empresas que criam os antivírus para barrar a entrada desses vírus aí. Então existem os antivírus pagos e os antivírus gratuitos. Geralmente os antivírus pagos eles têm uma cobertura maior, eles conseguem proteger contra uma quantidade maior de vírus. Mas se for para uso básico, eu não preciso ter um antivírus pago. Então eu posso ter um antivírus gratuito que eu vou ter uma grande cobertura. Os antivírus pagos são recomendados para empresas. Então você tem uma empresa ou no seu próprio computador você trabalha bastante com movimentações bancárias ou dados sigilosos. Então você tem que ter ali um antivírus pago para ter uma cobertura maior. Mas se for para uso doméstico mesmo, só para acessar a internet, digitar um texto, algo mais simples, o antivírus gratuito já consegue cobrir bastante. Então, o antivírus pago geralmente é quem precisa de muita proteção mesmo, para não ter perda de dinheiro ou perda de conteúdo. No mais, antivírus gratuito, você tendo um bom senso na hora de usar o computador, os antivírus gratuitos conseguem te manter bem protegidos. Dentre os antivírus gratuitos, são esses que estão aparecendo na tela. Então, esses aqui são alguns dos antivírus gratuitos mais usados. Então, temos aí Avast, Avira, VG, Windows Defender. Já nos antivírus pagos, temos, por exemplo, McAfee, Kaspersky e Panda Antivírus. Então, se for pagar um antivírus, eu recomendo que compre um desses três aí. Vocês vão estar bem seguros. Se for usar um antivírus gratuito, eu recomendo que use o Avast ou mesmo o Windows Defender. Esse Windows Defender, no Windows 10, ele já vem instalado. Então, se você tem um computador com o Windows 10, ele já tem esse antivírus chamado Windows Defender. Então, no computador, eu indico usar ou o Windows Defender ou o Avast. No caso aqui, eu vou estar explicando como utilizar o Avast. Então, nesse computador, eu tenho o Avast instalado e depois eu vou ensinar como utilizar o Windows Defender. Então, toda vez que você baixa um arquivo, eles vão filtrar aquilo que você fez. Então, o antivírus vai filtrar aquele arquivo. Além dessa filtragem em tempo real, existe um processo chamado de escaneamento. Então, o escaneamento serve para varrer todo o computador. Então, o antivírus vai ler todos os arquivos e vai ver se identifica algum vírus ali dentro desses arquivos. Então, vamos ver agora como fazer o escaneamento do computador, ou seja, fazer uma varredura no computador usando aqui o Avast. Quando eu tenho o Avast instalado no computador, ele fica aqui no cantinho perto do relógio. Então, eu vou clicar na setinha aqui perto para mostrar os ícones. Aqui já tem um íconezinho do Avast. Eu vou clicar duas vezes. Vai abrir o programinha do Avast. Para escanear o computador por completo, eu vou vir aqui na aba Proteção. Dentro de Proteção tem a opção de escaneamento de vírus. E tem vários níveis de escaneamento. O que escaneia todo o computador, o que varre todo o computador, é esse escaneamento completo. Então é recomendável, de tempos em tempos, você abrir o seu antivírus e fazer esse escaneamento completo. Quando você clica uma vez, o antivírus vai ler todos os arquivos que tem no seu computador para ver se algum deles tem algum tipo de vírus. Então, no computador de vocês, só ter o antivírus ali não adianta. De vez em quando você tem que vir aqui,
abrir o antivírus e fazer esse escaneamento. Então o antivírus fica rodando o tempo todo arquivo que você baixa, geralmente ele faz a leitura. Mas pode ser que passe em algum arquivo em branco. Então é recomendável, de vez em quando, de 15 em 15 dias, em um mês no máximo, vir aqui e escanear o computador por completo. Esse escaneamento pode demorar um pouquinho, depende da quantidade de arquivos. Então, se o computador tiver muitos arquivos, esse escaneamento pode demorar bastante, até 1 hora, dependendo do computador e dependendo da quantidade de arquivos. Mas é sempre bom escanear os arquivos. Então, é só vir aqui perto do reloginho, abrir o Avast, ir na aba Proteção e marcar o escaneamento completo. Então, esse aqui é o Avast. Vamos ver agora como fazer o escaneamento usando o Windows Defender, que é o antivírus que já vem junto com o Windows 10. Então vamos ver agora como usar o Windows Defender. Quando eu não instalo nenhum antivírus no Windows 10, ele já tem o próprio antivírus embutido, que é o Windows Defender. Para acessá-lo é a mesma coisa. Aqui perto do relógio eu vou clicar na setinha para ver os ícones que estão escondidos. Vai ter esse símbolozinho de segurança do Windows. Eu vou clicar nele uma vez. Vai abrir uma janelinha mostrando como está a segurança do Windows. E dentro dessa janelinha tem uma opção chamada de proteção contra vírus e ameaças. Eu vou clicar uma vez. Então essa janelinha aqui é a janelinha do antivírus do próprio Windows. Aqui tem a opção de verificação rápida, que verifica só alguns arquivos, mas vamos fazer aqui a verificação completa, para verificar todos os arquivos que eu tenho ali no meu computador. Então eu venho aqui embaixo na opção de opções de verificação, vou clicar uma vez. Aí tem aqui verificação rápida, verificação completa, personalizada. No caso, vamos colocar aqui a verificação completa. Então eu vou marcar uma vez, verificação completa. Vou rolar a página um pouquinho para baixo e vou marcar a opção de verificar agora. Dessa maneira, o antivírus vai escanear todos os arquivos. Então ele vai ler todos os arquivos e ver se dentro de algum deles tem alguma suspeita de vírus. E a mesma coisa, aqui pode demorar um pouquinho, depende da quantidade de arquivos e depende da quantidade de memória que eu tenho no computador. Então é só esperar aqui, se ele pegar algum vírus, vai aparecer uma janelinha indicando para você, geralmente você exclui esse vírus aqui. Então se aparecer algum vírus, vai piscar uma janelinha pedindo para você excluir esse vírus. É só clicar em confirmar, né, para excluir, que seu computador vai estar livre daquele vírus ali. E detalhe, gente, antivírus você pode ter só um no computador. Então, antivírus você não pode instalar mais que um no computador, porque um interfere no outro. Hoje em dia nem dá para instalar mais de um, mas enfim, você vai ter só um antivírus por padrão. Então, eu recomendo que, se for computador doméstico, ou usa o do próprio Windows, ou instala o Avast. Deixa eu cancelar aqui. Além dos antivírus, gente, existe um programinha a mais que eu posso estar instalando no meu computador, que é o chamado Firewall. Firewall, ele é como se fosse um filtro de sites. Ele vai filtrar todo o site que eu for estar entrando. Então, por exemplo, você instala esse Firewall. Esse Firewall tem uma listinha de sites que são suspeitos de disseminar vírus. Então, o Firewall vai filtrar esse acesso aos sites. Caso esse Firewall identifique que aquele site é um site que é foco de vírus, ele vai barrar a entrada naquele site. Então, além do antivírus, é interessante você também ter um firewall. Então, o firewall geralmente não pesa tanto no computador e ele vai fazer essa filtragem de conteúdo. Caso você tenha um computador com muita pouca memória, é recomendável deixar só o antivírus, não instalar um firewall. No próprio Windows já tem um firewall, só que ele é um pouquinho mais fraco. Se você tem um computador com um pouco mais de memória, é interessante instalar um firewall também, que ele vai barrar a entrada em vários sites, consequentemente vai evitar você pegar algum vírus ali sem saber. Vamos aprender agora então como baixar e instalar um firewall. Então vamos acessar a internet aqui para baixar o nosso firewall. Então existem vários programas diferentes também, de fabricantes diferentes. Vamos baixar um chamado Zone Alarm. Então eu vou digitar Zone Alarm Free, vou apertar Enter. Vão aparecer vários resultados. Esse primeiro aqui eu posso ignorar por enquanto, eu vou rolar a página para baixo um pouco e vou procurar por Zone Alarm Free Firewall. E vou clicar nesse aqui. Esse aqui é o download correto. Vai abrir uma janelinha onde tem a versão paga, que é a versão Pro,
e a versão gratuita, que é a versão free. Então vamos baixar aqui a versão free. É só clicar uma vez, automaticamente o download já começa. E quando eu faço o download, ele fica aqui no cantinho esquerdo da tela. É só clicar uma vez para começar a instalação. Cliquei uma vez, vai aparecer uma janelinha perguntando se eu quero instalar. Eu marco a opção sim, né? Já posso fechar a internet, que não precisa usar. Então é só aguardar a instalação do programa, começar a instalação. Então esse firewall aqui, ele é opcional. Você já pode usar o que já vem no Windows, ou se quiser ter uma proteção a mais, você pode instalar outra versão mais potente. E eu recomendo essa chamada de Zone Alarm. Então agora já apareceu a janela de instalação do Zone Alarm. Eu vou marcar aqui aceitando os termos e vou clicar aqui em instalação rápida. Clica uma vez, aceita novamente os termos. Pode adicionar a extensão no Chrome e começa a instalação do meu Zone Alarm. Então o firewall é uma barreira a mais, é como se fosse um filtro de sites. Instalei o firewall, todo site que eu for visitar, se aquele site for um site que seja foco de vírus, esse programinha vai me avisar e vai barrar a entrada naquele site. Então é interessante ter esse programinha no computador. Então se o computador tiver um pouco mais de memória, no mínimo uns 4 a 6 GB ali, é interessante instalar um firewall para auxiliar o antivírus nessa filtragem de sites. Então, terminada a instalação, vai aparecer essa janelinha aqui do Zone Alarm. Então, todo site que eu entrar a partir de agora, ele vai ser filtrado aqui pelo Zone Alarm. Vamos fechar aqui. Vamos aprender agora, gente, a desinstalar um programa. Então, você foi lá, baixou o antivírus ou baixou o firewall, só que ele deixou o computador um pouquinho lento, porque esses programinhas, eles pesam um pouco no computador. Então, você pode instalar. Caso fique muito lento o computador, você pode desinstalar esse programa. Vamos aprender como desinstalar aí programas no computador, quem nunca fez. Então vamos clicar aqui uma vez no menu iniciar. Depois temos essa engrenagemzinha que são as configurações. Eu vou clicar uma vez. Vai aparecer uma janelinha onde eu tenho acesso a todas as configurações do computador. Então caso você queira configurar praticamente qualquer coisa do computador, vocês podem acessar essa opção aqui de configurações. Então aqui eu tenho acesso a todo tipo de configuração, de internet, de personalizar a tela, dispositivo Bluetooth, impressora, mouse, vincular o telefone e assim por diante. No caso aqui, vamos na opção de aplicativos. Eu vou clicar uma vez em aplicativos. Já vai aparecer, rolando a página para baixo, vão aparecer todos os aplicativos, todos os programas que eu tenho no meu computador. Caso eu queira desinstalar um desses programas aqui, é só procurar o programa na lista. Vamos procurar o que a gente acabou de instalar, que é o Zone Alarm, está lá no finalzinho. Eu vou clicar uma vez no programa que eu não quero mais usar e vou acessar a opção de desinstalar. Vai pedir a confirmação, no caso vamos desinstalar. Confirmar novamente, né, que eu quero desinstalar. Novamente, desinstalar. Prontinho, agora é só aguardar o tempo, né? Confirmar de novo. É só aguardar o tempo que esse programa vai ser desinstalado ali no meu computador. Então, caso vocês instalem algum programa no computador e o computador fique um pouco mais lento, vocês podem desinstalar esse programa da maneira que eu mostrei agora. Acessando configurações, aplicativos, procura o programa na lista e desinstala esse programa ali do computador. Então, gente, para evitar os vírus, é bom ter um antivírus e um firewall também. Só que, como eu disse lá no comecinho, só o antivírus e só o firewall não adianta. Tem que ter um bom senso na hora de usar o computador também. Então, sempre que forem baixar algum arquivo de algum site, se você não conhecer aquele site, é bom você não baixar arquivos daquele site. Então, é sempre bom baixar arquivos somente de sites confiáveis. A maioria dos vírus chegam no computador através de pirataria. Então, se você for baixar algum programa pirata, você corre o risco de esse programa pirata vir juntamente com o vírus. Outros focos de vírus são as redes sociais e os e-mails. Então, toda vez que chegar um e-mail para você,
Se você abrir e aquele e-mail estiver meio estranho, for de um remetente que você não conhece, não baixe nada daquele e-mail. Então você abrir o e-mail não tem muita importância. Mas geralmente quando é um e-mail de golpe ou e-mail de vírus, geralmente no final do e-mail eles pedem para você baixar alguma coisa ou entrar em outro site. Então recebeu o e-mail, ele está meio estranho, não baixem o conteúdo daquele e-mail. Entrou no site para fazer um download de algum programa pirata, corre o risco de você pegar um vírus ali. Então, no lugar de baixar algum programa pirata, tenta achar um programa similar que não seja pirata, porque geralmente programas piratas podem vir com vírus. Redes sociais, a mesma coisa. Então, em várias páginas de redes sociais, de Facebook, Instagram, pode ser que o pessoal poste algum link direcionando para outra página contendo algum vírus. Então, na hora de navegar nas redes sociais, tenham bastante cuidado para não cair, pegar um vírus no computador ou então cair em golpes. Então, por e-mail e redes sociais, eles tentam aplicar muitos golpes também, para tentar pegar dados bancários, senha de banco, número de cartão de crédito, etc. Então, muito cuidado ao usar as redes sociais. Não acreditem em tudo que vocês estão vendo nas redes sociais. E outro detalhe, gente, por e-mail, banco nenhum vai pedir seus dados por e-mail. Então, muito cuidado onde vocês estão digitando os dados de vocês, como CPF e principalmente cartão de crédito. Então, não digitem o número de cartão de crédito de vocês em qualquer local. E também, quando forem fazer uma compra, compre em sites confiáveis. Nunca comprar em sites desconhecidos. Então, muito cuidado na hora de realizar alguma compra pela internet. Na próxima aula, eu vou estar passando um pouquinho para vocês quais sites são mais confiáveis para fazer algumas compras online. Então, vamos aprender como identificar algumas fraudes online e ver também alguns sites que são mais confiáveis para fazer compras. E algumas regrinhas que vocês podem estar seguindo para evitar de cair em golpes. Mas por essa aula é isso. A gente vejo vocês na próxima. Quem tem computador em casa, tira um tempinho no computador de vocês e façam esse escaneamento que eu mostrei para vocês. Então tira um tempinho dali de 15 em 15 dias e faz esse escaneamento completo do computador. Isso pode evitar bastante dor de cabeça aí do uso do computador de vocês. Então, no mais é isso. Vejo vocês na próxima.